Bom, primeiro é agradecer a oportunidade de discutir um assunto que ele é um dos enfrentamentos prioritários da Polícia Rodoviária Federal. Vamos aproveitar o espaço aí nesse contexto para mostrar a forma como a Polícia Rodoviária Federal tem se organizado e desenvolvido ações integradas com as outras forças de fiscalização e também com a sociedade, buscando, em última instância, uma repressão mais qualificada ao crime organizado, que também tem como fonte de financiamento o contrabando, mas os crimes transnacionais em geral. Nessa perspectiva, e para que a gente estabeleça um contexto preliminar, nós temos hoje 9.900 policiais e é uma premissa necessária para que a gente inicie a discussão, dizendo que nós precisaríamos ter 18 mil policiais. Consequentemente, como temos apenas 9.900, as ferramentas necessárias de administração, de planejamento estratégico, tático, operacional, no sentido de buscar a otimização desses recursos que são escassos, são de compromisso permanente da Polícia Rodoviária Federal. Mas, ainda assim, tem uma limitação que é a reserva do possível. Precisaríamos ter o dobro de policiais praticamente do que temos e, consequentemente, mesmo otimizando os recursos, nós não conseguimos cumprir integralmente a missão que é institucional. Dentro dessa lógica, enquanto diretor de operações, nós partimos sempre da premissa necessária de que nós precisamos selecionar os enfrentamentos prioritários. Atuamos, como sabemos todos, no enfrentamento à violência no trânsito e no combate à criminalidade em geral, mas aí quando a gente começa a precisar priorizar os nossos esforços de fiscalização, dentro do enfrentamento à criminalidade, o foco prioritário são o enfrentamento aos crimes transnacionais. Dentro dessa lógica, são 70 mil quilômetros de rodovia. Num mapa minimizado como está, parece que nós temos uma capilaridade nacional relativamente adequada, mas sabemos que isso não é uma verdade quando a gente imagina, quando a gente verifica e constata que são 70 mil quilômetros de rodovias federais e a gente possui 427 unidades operacionais ativas, não permanentemente, algumas funcionando de forma alternada a depender da dinâmica do enfrentamento diário. Dentro dessa lógica, fronteira com os 10 países, 17 mil quilômetros de rodovias, aliás, de fronteiras terrestres. Se nós, e aí isso também é uma segunda premissa importante, temos a metade do efetivo necessário e precisamos otimizar os recursos, é a primeira premissa. A segunda é, se nós pegássemos todos esses policiais e colocássemos na linha de fronteira, ainda assim nós não teríamos uma efetividade adequada, porque há várias formas de entrar no Brasil, seja pelos modais marítimos, pelo modal aéreo, e a forma de se adentrar por rodovias federais é apenas uma das diversas alternativas de ingresso de mercadorias ilegais no país. Consequentemente, o enfrentamento ao crime transnacional na nossa dinâmica de atuação, ele não é apenas na linha de fronteira, mas sim em mapear quais são os trechos estratégicos, aqueles corredores que levam aos grandes centros, ou de consumo, ou também no sentido de entender que o país também é um entreposto, e hoje a droga que sai, independente de ser pelo norte ou pelo arco central, de ingressar no país por esses arcos, mas que também é embarcada a partir do Nordeste ou de outros locais pela via portuária. Dentro desse sentido, seja como mercado consumidor ou enquanto é entreposto, nós hoje colocamos o nosso policiamento de acordo com os informes de inteligência e com as informações também colhidas junto aos outros órgãos de fiscalização. Quarta maior rede rodoviária do mundo, 58% das cargas que transitam por esse modal, que levam acesso aos portos, que também tem conexão com aeroportos clandestinos, com outras situações que são sensíveis no campo da área que são áreas de interesse da União. Uma fronteira seca bastante extensa, como falamos, é a complexidade da atuação. Dentro disso, como é que se desenvolve a nossa estratégia hoje?
Capacitação continuada dos policiais, e isso é algo que é importante destacar, porque se a gente hoje aborda, e eu estava conversando com o pessoal, por exemplo, ligado à produção legal de defensivos agrícolas. Se nós abordamos, por exemplo, uma carga sendo transportada de defensivos contrabandeados, e o motorista apresenta ao policial uma nota fiscal falsificada, e o rótulo também está falsificado, eu posso estar abordando o alvo certo, mas se o policial não tiver capacitação, a mercadoria vai continuar transitando. Então, o investimento em capacitação dentro do policiamento que nós fazemos é fundamental. Você hoje conseguir encontrar uma carga, seja de cocaína, ou seja de cigarro, oculto no meio de uma carga de leite, uma carga de frutas, de milho, isso certamente não é hoje fruto do acaso. A gente precisa que o policial tenha condição de fazer essa fiscalização mais avançada naquilo que é a atividade precípua da PRF. Uma outra situação que a gente faz, e nesse sentido somos vanguarda enquanto policiamento ostensivo, é que todas as fiscalizações que fizemos, tanto as de trânsito, uma ultrapassagem indevida, ou qualquer situação que gerou uma abordagem da PRF, até o combate específico à criminalidade, todas elas são hoje digitalizadas, estão num sistema que possibilita, primeiro, uma avaliação de inteligência constante, mas inclusive o compartilhamento de informações também com outros órgãos. Então, quando a Polícia Federal, por exemplo, eventualmente está verificando se determinada pessoa que não tem nenhum bem no nome dela foi abordado pela PRF, talvez ele tenha sido abordado dirigindo um carro de luxo que está no nome de um laranja. Esse tipo de informação compartilhada, quando a gente não tinha isso no sistema, era impossível. As abordagens, como em geral as polícias ostensivas fazem, que não estão mapeadas, elas não geram possibilidade de compartilhamento dessas informações posteriormente. O fato da gente ter isso hoje sistematizado possibilita que a gente, inclusive, já esteja na etapa de buscar integrações com a sociedade civil, que tem também as entidades organizadas, sistemas de inteligência desenvolvidos que podem ser integrados à inteligência policial. E isso possibilita desenvolvimento de operações estruturadas, tanto apenas desenvolvidas pela PRF, quanto aquelas organizadas de forma integrada com as demais agências de fiscalização. Polícia Federal, Receita Federal, as polícias estaduais e, inclusive, as polícias ou as guardas municipais atualmente. Mas ainda há um espaço enorme de integrar com a sociedade civil. Dentro dessa perspectiva, é uma diretriz de atuação nossa hoje, buscar essa aproximação com a sociedade para que as informações que hoje as empresas possuem possam ser compartilhadas dentro da legalidade com a Polícia Rodoviária Federal, para que a gente efetivamente faça um trabalho também mais qualificado a partir dessa integração com a sociedade. A questão de comunicação, para nós é algo importantíssimo, o desenvolvimento do rádio digital. Por incrível que pareça, falando de segurança pública um pouco mais lato sensu, agora para além da questão do contrabando propriamente dito, as polícias têm várias formas de se comunicar hoje, e elas não se integram neste campo específico da comunicação via rádio. Então, se a gente pegar eventos como o de 11 de setembro, por exemplo, tinha bombeiros subindo escada, outros descendo, e como a comunicação não é integrada, isso gera uma dificuldade enorme quando a gente está fazendo, seja uma verificação de um carro que foi roubado dentro da cidade, que cruza para a rodovia federal, vale para a van da Souza Cruz, que eventualmente pode ser roubada com cigarro. E isso para quem está, como a gente fala, na pista, na atividade finalística, se a integração ela é apenas de gabinete, a gente não consegue levar efetividade e transformar esse discurso em prática. Comunicação, e daí o rádio digital possibilita essa integração, potencializa essa capacidade de integração das ações de forma mais efetiva para além do discurso. A questão de inteligência hoje é certamente aí
o que orienta o policiamento na PRF. Então, o policiamento ostensivo ele é efetivamente orientado por inteligência, e quando a gente apreende, seja o cigarro contrabandeado, o medicamento, o aparelho eletrônico, o que quer que seja, cada vez menos é fruto de uma abordagem ao acaso. É sabido, e inclusive é algo que a gente reconhece pela nossa incapacidade de estarmos em todos os locais, da forma como seria necessário, que é possível hoje cruzar o Brasil inteiro sem ver uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e muito mais, né, sem ser abordado pela PRF. Mas o que a gente tem feito no campo do planejamento operacional, e daí o crescimento das apreensões demonstra isso, é que quem precisa ser abordado é quem está no erro. Daí, dentro dessa perspectiva, as abordagens cada vez mais são seletivas e as operações menos ostensivas. Porque se a gente for atuar em qualquer região com um policiamento saturado, hoje com serviço de batedores e outras tantas questões dos informantes do crime organizado, a mercadoria ilícita não vai cruzar por onde a gente tem uma operação ostensiva caracterizada. Então, dentro dessa perspectiva, os informes de inteligência hoje subsidiam as nossas abordagens. De forma objetiva e sintetizando, então, a polícia ela é nacional, temos um número pequeno de policiais, e como é que a gente se organiza? Atuando nas divisas regionais e mapeando junto não apenas à linha de fronteira, mas também aos mercados consumidores, como eu falei, aquelas rotas que são as estratégicas. E dessa forma a gente tem se organizado. Temos uma operação estruturada e permanente, que é direcionada para o enfrentamento aos crimes contra o fisco em geral e contra a saúde pública, e a gente prioriza as nossas atividades também em função disso. Demonstração de alguns resultados que a gente tem consolidados. Nos últimos 2 anos, ali está em milhões de maços de cigarro. Em 2017, nós apreendemos 94 milhões de maços de cigarros contrabandeados. Em 2018, atingimos 108 milhões de maços contrabandeados, e aí tem outros indicadores também. O que é importante destacar, e isso já foi dito antes também, as forças de segurança, vale para a Polícia Federal, para a Receita, para a PRF, para as demais, têm aumentado as suas apreensões, e ainda assim não tem sido suficiente para que a gente faça o enfrentamento ao contrabando. Por isso a importância, inclusive, da discussão, porque as ações precisam ir além da repressão. E não há caminho de sucesso longe da integração, não apenas das forças de segurança, mas também com a sociedade. Resultados estão aí, a apresentação vai ficar disponível, mas eu só destaco a questão aqui, em especial do contrabando de cigarro, que nós saímos de um patamar lá em 2010 de 34 milhões de maços apreendidos, para chegar em 2018 nesse patamar de 108 milhões, e o prejuízo aos cofres públicos e os danos à saúde, eles estão aí mapeados fortemente por várias instituições, a gente nem vai destacar o quanto isso é prejudicial. Aí tem um resumo do que seria um dia médio de trabalho da PRF. Para respeitar o tempo aí, estamos à disposição depois também para o que eventualmente for debatido, mas reiterar aqui o interesse da PRF em fazer a aproximação com a sociedade, compartilhar informações para que a gente direcione também os nossos esforços de forma mais efetiva a partir das informações que serão compartilhadas. PRF à disposição.